Bora lá. A gente vai continuar com a parte de front-end. Provavelmente a gente vai ter só mais uma aula, tá? Essa e mais uma. A gente já vai pro back. E eu vou hoje falar um pouquinho sobre JavaScript. Queria mostrar, inclusive, vamos abrir aqui. Só JavaScript. JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, estruturada de script em alto nível. Ah, vocês não estão vendo, né? Pera aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Agora vocês estão vendo. Então, né? JavaScript é uma linguagem de programação interpretada e estruturada de script em alto nível, com tipagem dinâmica, fraca e multiparadigma. Nossa, entendi tudo. Entendi tudo que esse povo falou aqui, pelo amor de Deus. Beleza, vamos lá. O que é o JavaScript? O JavaScript, pessoal, é uma linguagem, e eu vou explicar aqui cada coisa dessa, tá? Ela é uma linguagem, primeiro, interpretada. Se eu não me engano, C também é interpretado, no qual a gente trabalha, por exemplo, numa linguagem onde a gente consegue falar e o computador consegue entender. Então, tem uma interpretação do computador antes, né? De script de alto nível. Script de alto nível quer dizer que a gente escreve código de alto nível. Não é que é alto nível, tipo, nossa, muito bom. Mas que está num nível alto. E o que significa estar num nível alto e nível baixo? Nível baixo é quando mais você trabalha com aquele 0 e 1, sabe? Mais linguagem de máquina, que é 0 e 1. Quanto mais perto você vai chegando ali, é mais baixo o nível. E alto nível é quando a gente tem uma linguagem, por exemplo, que a gente escreve em inglês e o computador consegue entender. Com tipagem dinâmica. Pessoal, lembra que a gente em C, a gente colocava o tipo das variáveis? E a gente tinha que falar aqui, por exemplo, eu vou escrever uma variável que chama x e ela é do tipo int. No JavaScript, você não precisa falar qual que é o tipo. Você só coloca, você só declara ela e ela só vai ter um tipo quando ela estiver guardando uma informação que é de um tipo específico. Por isso que é dinâmico. Então eu posso literalmente falar que uma variável x ela pode ser um inteiro, aí depois de um inteiro eu passo para ser uma string, aí depois de uma string eu falo que é um double, então não tem uma tipografia bem definida, tá? Ela é dinâmica, não é forte essa tipografia. E ela é multiparadigma. Essa parte de multiparadigma, eu não expliquei o que é um paradigma, mas a linguagem C, na verdade eu expliquei sim. A linguagem C, ela usa o paradigma procedimental. Ou seja, tudo que a gente escreve é feito em procedimentos, né? Então ele executa e vai seguindo comando por comando. Já o JavaScript, ele é multiparadigma. Existem alguns paradigmas que são famosos, tá? E eu não vou entrar muito a fundo nisso agora. Existe o paradigma do programação orientada a objetos. Existe o paradigma de programação orientada a funções, tá? E existe programação orientada, programação procedimental, né? Procedural. Eu posso até depois mostrar para vocês. Mas o JavaScript, ele é multiparadigma, ou seja, você consegue ter vários paradigmas e utilizar o JavaScript de diversas formas. Isso daqui, pessoal, a gente não vai falar muito, tá? Eu não vou explicar muito bem a fundo para vocês, e aí eu vou deixar isso de responsabilidade de vocês mesmo de correr atrás. É, Mas ele fala que depois aqui, ó, juntamente com HTML, que a gente já sabe, CSS, que a gente sabe, JavaScript é uma das três principais tecnologias da World Wide Web, da internet, tá? É, E aí, pessoal, eu vou explicar na prática com vocês. Eu vou até pegar aquele projeto que a gente fez. Vou abrir aqui. Acho que vai abrir no lugar errado. Abriu um lugar errado. Recentes. MFT. Deixa isso aqui fechadinho. Pronto.
Beleza, nosso Google. Eu vou copiar aqui, vou colar e vou usar o mesmo Google que a gente fez, tá? Eu vou até executar o Google Live aqui, pra gente dar uma relembrada do que a gente fez. Até parece que é o Google aqui, né, pessoal? Ficou top esse projeto, hein? A gente fez na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre Flexbox, que é um tipo de display, de organização, que a gente consegue organizar as nossas tags do HTML, né, a nossa estrutura do HTML. E aí a gente aprendeu isso, a gente conseguiu fazer diversas coisas, ficou até como tarefa para vocês terminarem aquela parte do footer, né? Não sei se alguém terminou, mas enfim. E aí hoje, pessoal, a gente também fez essa parte de hover aqui, essa bolinha, ficou bem legal, as imagens e tudo mais. Hoje a gente vai direto pro JavaScript, tá? E aí como é que funciona esse JavaScript e tudo mais? Na verdade, eu vou criar um outro arquivo aqui que vai chamar lâmpada.html. Deixa eu dar um HTML aqui, mudar aqui para ptbr. Opa, ptbr. Tá, vou deixar essas coisas aqui, vou tirar isso aqui e eu vou colocar aqui lâmpada. Vou colocar sempre não. E vou executar esse cara aqui, tá? Quero mostrar um exemplo melhor para vocês. Tá em branco aqui porque a gente não fez nada. Eu quero fazer, pessoal, lembra que a gente deu o exemplo lá do, do nosso binário com lâmpadas, binário e lâmpada? Eu tava pensando aqui, falei, como é que eu vou explicar isso pra eles? Eu vou explicar usando a lâmpada. Eu quero fazer uma página onde tem um botão que liga e desliga uma lâmpada, tá? Primeiro de tudo, pessoal, eu vou buscar essas imagens. Lâmpada ligada. Ligada. Deixa eu ver se tem duas iguais assim. Tem essa daqui. Já sei o que eu posso fazer. Eu vou abrir o Image New Tab. Pronto. Ficou bem grandão. E aí eu vou usar uma ferramenta que tem do Mac. Que eu vou tirar. Não vai pegar. Peraí, deixa eu pensar. Lâmpada ligada. Não vai pegar no PNG. Deixa eu ver se eu acho uma lâmpada ligada e desligada, tipo uma do lado da outra que seja igual. Será que essas duas é? Me parece que não. Deixa eu ver. Tem que ser do mesmo tamanho. Ou me parece que sim. Vou baixar aqui, vou ver. Save image como lâmpada off. É, do mesmo tamanho. E lâmpada 1. Opa. Keep. Lâmpada 1 JPG. Vou pegar essas lâmpadas e vou abrir aqui e vou jogar pra dentro do meu projeto, tá, pessoal? Deixa eu achar elas aqui. Downloads. Lâmpada 1 lâmpada off. Aqui pra dentro do meu projeto. Na verdade, eu não criei dentro da aula 5 esse HTML. Vou jogar essas duas lâmpadas pra aula 5. Pronto. Deixa eu parar aqui e rodar de novo, porque eu mudei onde que estava o meu arquivo. Então, opa. Aula 5. Aula 5 barra lâmpada, tá? Lâmpada? Qual que é o nome que eu dei pro arquivo? Lâmpada.html. Mais fácil vir aqui, clicar no arquivo e mandar ele rodar. De novo.
Pronto. Lâmpada.html, tá aqui. Primeira coisa, pessoal, eu vou colocar essas duas. Não sei se aqui me dá um saco essa barrinha. Eu vou colocar, pessoal, as duas lâmpadas aqui dentro, tá? Vou colocar uma imagem. Na verdade, eu vou colocar uma lâmpada só. Vocês vão ver. Vou falar que a imagem tem o source. Eu vou colocar o lâmpada off.jpg primeiro, tá? Vou fechar aqui. Se a gente voltar lá no nosso projeto, a lâmpada off tá aqui. Eu vou fazer um botão, tá? E vamos fazer bonitinho, que a gente agora aprendeu a fazer com display flex. Então a gente vai criar uma div aqui. Dentro dessa div eu vou colocar essa lâmpada e embaixo dessa lâmpada eu vou criar um botão. Inclusive eu não tinha explicado o que é e como faz um botão. Um botão é um botão, tá? Não tem muito o que dizer. Um botão é um botão e eu vou explicar o funcionamento dele, tá? E eu vou colocar aqui, ó, ligar. Esse botão, pessoal, primeiro vamos colocar aqui, criar um arquivo que vai chamar lâmpada.css. E eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui para me importar nesse lâmpada.html, tá? Quero falar com vocês também, me lembrem, deixa eu até anotar aqui, falar sobre mudar de página. Não vou esquecer. E aí eu vou mudar aqui o nome para lâmpada, tá? Na importação que a gente colocou, lâmpada.css, que é o nome do arquivo que a gente deu, que tá aqui dentro agora. Tá certo. Deixa eu até criar uma pastinha nova aqui que vai chamar lâmpada, para não ficar bagunçado. E aí eu vou voltar aqui, vou colocar aqui dentro dessa pasta e vou renomear para index, que é aquele nomezinho que a gente estava usando. E esse lâmpada aqui eu vou colocar aqui dentro. E vou renomear também para deixar style, que a gente geralmente usa também. Então aqui eu vou voltar para styles, tá? E pronto. E vou mandar rodar de novo. Vou pausar aqui, vou clicar nesse arquivo, vou mandar rodar de novo. A imagem deu errado, pessoal, porque a gente não colocou essa imagem, lâmpada on e off, dentro do nossa pastinha. Então arrastei aqui para cá também, tá? A gente colocou o botão aqui. Eu vou estilizar para deixar ele bem legalzinho mesmo, esse botão. Vou vir aqui no CSS. Primeira coisa, na minha div, eu vou falar para ela que ela vai usar o display flex, certo? Ela vai ficar tudo na mesma linha agora. Só que, como eu quero que fique um embaixo do outro, tá? Então eu vou voltar aqui e vou colocar flex direction column, tá? Então ele vai ficar agora... Ixi, ficou bem grandão. Aí nós vai resolver isso aí, calma aí. Automaticamente, lembra que eu falei pra vocês que o Flexbox ele fica aquele trash que ele quer ocupar tudo? Então eu vou colocar aqui um align items center, que ele vai parar com aquele bugzinho de querer colocar em tudo. Então ele voltou aqui e deixou tudo centralizado, certo? Beleza. Era exatamente isso que eu queria. Agora eu vou colocar o button. Vou dar uma estilizada legal nele. Primeiro eu vou falar que eu quero ter um padding, que vai ser de 5 pixels, tá? Segundo, eu quero colocar um outline none. Então eu não quero que tenha aquele enfoque que também tem. Geralmente nos botões também tem, se eu não me engano. A gente pode testar depois. Um border, eu não vou deixar com border, então vou colocar none também. E o background color, eu vou colocar um verde, um green. Sim, deixa eu ver como é que fica. Tá, vai ficar melhor. Na verdade eu vou colocar um cinza. Deixa eu ver aqui. Vou colocar tipo um cinza. Assim. Pronto. Essa cor. Vou falar que eu quero um border radius de 5 pixels. Quero que o botão fique redondinho. O color eu vou colocar um white, que é branco. Tá? Então a gente deixa ele assim.
o meu, eu não sei porquê, a gente vai ver isso agora. O meu padding tá pequeno, vou colocar 10 pixels. Agora ficou melhor. Ficou legalzinho. E eu vou falar que na verdade eu quero que o width dele, ou seja, a largura dele, seja de pelo menos 50 pixels. Pelo menos não, vai ser 50 pixels. 50 pixels foi pouco. Então vou colocar aqui 100, vou dobrar. Agora ficou legal o nosso botãozinho. Vou falar também para ele me dar um hover. Quando ele tiver hover, então vou colocar aqui button hover. Eu vou falar que a cor dele, background color, eu quero que fica... Vou copiar essa cor aqui. Vou clicar aqui nela. Quero que ela fique um pouquinho mais clara. Então, quando eu passo assim, ó, tá vendo que ela dá um... Parece mesmo que você tá passando em cima? Acho que dá até pra colocar menos. Então, se a gente vir aqui, ó, legal. Ele me dá essa impressão, né? E quero falar também, quando ele dá o hover, eu vou mudar o meu cursor para pointer. Então, quando eu passar em cima, agora ele parece mesmo que eu preciso clicar. Eu clico, não acontece nada. Por que, Jesus Cristo, não acontece nada? Porque, pessoal, a gente não manda ele fazer nada, né? Vocês sabem disso. Eu preciso saber o que ele precisa fazer. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre, primeira coisa, sobre DOM. O que é DOM no JavaScript? Vou até mostrar uma fotinha aqui para vocês, essa daqui. O que é um DOM? É um documento, tá? É um modelo de objeto de documento. HTML é feito com base em DOM, ou seja, ele é um documento. E aí, se a gente for ver, existe um documento, existe a tag HTML, que cobre todo mundo, existe o head e o body. No body, por exemplo, posso ter um A. E esse A, ele pode, por exemplo, ter um atributo href, ou ele pode ter dentro dele um texto, que é tipo mylink. Ou um H1, por exemplo, que vai ter escrito myHeader. Então, o que é o DOM? O DOM é o documento em si do HTML. E aí no JavaScript eu consigo buscar, tá, elementos dessa árvore sua do HTML, tá, do seu próprio código, e consigo alterar eles. E é isso que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa de tudo, existe no botão, tá? Isso não é do JavaScript, isso é do HTML. Existe um negócio que chama onClick. Isso existe em aqui, ó, onClick. O onClick, ele recebe um código JavaScript, tá? E aí a gente vai escrever aqui, inline, igual a gente fazia, por exemplo, utilização inline, usando o style do HTML. E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para usar a tag script, tá? Igual tem a tag style, que você coloca direto o style dentro do HTML. E depois eu vou explicar para vocês como é que a gente coloca um JavaScript fora, tá? Um arquivo separado para a gente conseguir mexer. Quando eu tiver o onClick, eu vou falar para ele o quê? Eu vou falar para ele, existe uma variável, tá? Que a gente usa bastante e a gente consegue acessar ela, porque ela já é instanciada pra gente, que é o document, que é o seu HTML. Eu consigo dentro do HTML acessar o seu próprio HTML. E aí eu vou dar um get. Então eu quero buscar algum elemento dentro desse documento, tá? No caso, eu vou buscar um elemento pelo, sei lá, pelo ID, por exemplo. Eu vou colocar dentro aqui a imagem, vai ter um ID, tá? Então, vou colocar aqui um ID que vai ser lâmpada. Eu quero buscar, tá? Um elemento que tenha o ID. E aí aqui, se eu não me engano, eu vou ter que quebrar, porque eu vou ter
que eu vou ter um elemento dentro do outro, uma aspas duplas dentro da outra, eu acho que não vai precisar. Deixa eu só verificar aqui. Get element by com HTML. Não, aqui ele não está usando um inline. Quero saber do inline. Aqui no HTML deve ter. Não, no JavaScript aqui. Às vezes introdução. Aqui tem até um exemplo de lâmpada aqui. Que é inline? Quero saber inline, gente. Me mostra um inline. Aqui. Entendi. Ele usa aspas simples. Vamos usar aspas simples também aqui no começo. Que eu consigo usar aspas normais, tá? Geralmente dá conflito quando eu coloco aspas duplas dentro de aspas duplas. Então o pessoal utiliza o aspas simples, tá? Que ele não dá esse problema. E aí aqui eu vou passar um lâmpada. Para ele buscar esse elemento. E aí dentro desse elemento, pessoal, eu consigo acessar todos os atributos. Então, por exemplo, eu quero mudar o source. O que é o source? É o da onde está vindo a minha lâmpada. E aí quando eu clicar, eu vou mudar o source para lâmpada on.png. PNG não, JPG. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Pode estar confuso. Mas basicamente eu estou olhando para o meu variável documento. Esse documento é esse HTML aqui. E eu estou falando assim, ó, quando eu der um clique, pega esse elemento lâmpada, que tem um ID lâmpada, e altera o source dele para a lâmpada on.jpg, tá? E aí, bora testar. Bora ver o que isso vai dar. Se eu clico, deixa eu até fechar isso daqui. Tá aberta. Se eu clico, deu ruim. Se eu cliquei, ele deu ruim. Vamos ver o que ele fez aqui. Primeiro, ele mudou para lâmpada on, só que eu escrevi o lâmpada on errado. Lâmpada on. Pronto. Vou mudar um reload aqui, já deu um reload. E eu vou clicar em ligar. E ó, ligou. O que ele fez, pessoal? Basicamente, ele achou o elemento que tem o ID lâmpada e alterou o source dele para a lâmpada on. Então vamos ver aqui, ó, que essa parte do console aqui, do debug, ele nos dá, quando ele altera, ele mostra onde está alterando. Presta atenção bem no source aqui, ó. Quando eu clico, você viu que ele alterou para a lâmpada on? Então, basicamente, agora eu sei fazer. Mas se eu clico aqui, ele não desliga. Então, primeira coisa, eu vou tirar isso daqui porque fica muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Eu vou criar aqui dentro do meu body, ou pode ser também no meu head, uma tag que chama script. Dentro de script, eu posso escrever um código JavaScript. Só que, vocês vão ver aqui, olha o que acontece. Overload. Aqui ele não está fazendo nada. Nadinha. Por que ele não está fazendo nada? Porque aqui, primeira coisa, eu não usei o onClick. Mas como é que eu faço? Primeiro, lembra das funções que a gente viu no C, que são comandos? Aqui dentro do meu script, eu tenho que criar uma função, tá? Que vai chamar liga lâmpada. E a sintaxe é essa, pessoal. Lá no C, a gente não usa function. A gente só coloca... E por que você está dando... aqui ele não recebe nada. Nenhum parâmetro. Basicamente, a gente coloca function. Tá falando que a gente está criando uma função, um comando, que chama liga lâmpada, tá? E aí, nesse liga lâmpada, ele não vai receber nenhum atributo aqui, tá? Nenhum parâmetro. Igualzinho no C. E ele só vai mudar o documento, tá? E aqui eu vou colocar liga lâmpada. Eu posso colocar ou passando aqui, tá? O negócio, ou sem. Se eu não passo nada, eu posso deixar sem. Tipo,
No JavaScript a gente tem esse poder. E se a gente clica aqui, não aconteceu nada. Não, peraí. Ou tem que colocar com. Tem que colocar com. Ah, não, isso aqui é no React. É, tá certo, tem que colocar com. Eu falei asneira. Me perdoem. Eu tenho que colocar com aqui, tá? Basicamente o que ele fez? Eu falei assim, ó, quando clicar, chama essa função aqui pra mim, esse comando. Esse comando ele tá aqui, que ele muda. Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Eu vou fazer assim, o seguinte. Eu quero que quando eu clico, ele ligue. Ligou, mas quando clicar de novo, eu quero que ele desligue, certo? Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo eu vou verificar aqui. Eu vou pegar esse elemento, tá? Ponto .source. E quando o ponto .source dele... Vou fazer um if. Quando o ponto .source dele for igual... E aí no JavaScript a gente tem três tipos de iguais. A gente tem dois tipos de iguais. Esse igual, que é o que vocês estão acostumados, que é dois iguais. Que ele vai olhar se o conteúdo... Se esses objetos são iguais, né? Se o conteúdo das duas coisas são iguais. E tem os três iguais. Por quê? Por exemplo, no JavaScript, para ele, se isso é igual a isso, por exemplo. Um número é igual a um string. Só que isso não é igual, por exemplo. Porque o que ele faz? No terceiro igual, ele verifica se os tipos são iguais, tá? Então, basicamente, no primeiro ele verifica se o conteúdo é igual. E no terceiro ele verifica se os tipos são iguais, tá? Não se preocupe em relação a isso. Eu vou colocar três iguais. Eu quero verificar se o source dele for lâmpada on.jpg. O que eu vou fazer? Eu vou mudar, tá? Vou copiar aqui. Vou mudar esse cara para lâmpada off. Então, se eu tô ligado, eu vou desligar. Agora, eu vou colocar um else, normal, mesma sintaxe, tá? De if else. Não tem diferença nenhuma. Se não for igual, eu já vou colocar para você ligar. Lâmpada on, lâmpada off. Beleza? Vamos ver? Liguei. Se eu clico de novo, ele não desligou. Por que ele não desligou? Vamos verificar se eu acho que o tipo não é igual. Vamos ver. Não. Aí, beleza, pessoal. A gente não sabe o que está acontecendo. O que eu faço? Guilherme, não sei o que está acontecendo. Existe no JavaScript um print, meio que um print. Só que ele é utilizado bastante como console log. O que eu estou fazendo aqui? Existe um console, tá? Aqui dentro do seu browser, que ele vai mostrar as informações que você vai, por exemplo, colocar na tela. Mesma coisa que o printf. Então aqui eu vou pedir para ele mostrar para mim o que tem dentro desse documento. Quando eu clicar, toda vez que eu clicar, eu quero que ele me mostre no console o que tem dentro. Então ele colocou aqui, ó, de cara, ele falou assim, ó, cara, tem isso tudo dentro. Então, peraí, na verdade, eu tô querendo verificar algo aqui que não é só lâmpada.jpg. Aqui ele tá pegando todo o caminho de onde está a minha lâmpada, tá? E aí, provavelmente, quando eu coloco de novo, ele mudou pra on. Só que aqui eu tô só verificando se é só lâmpada on.jpg. E aqui, na verdade, ele tá colocando esse HTTP, esse número esquisito, vocês esquecem, depois vocês vão ver. Eu vou explicar isso no back. Mas basicamente aqui é o caminho, tá? De onde está a nossa imagem. Então eu vou copiar isso daqui tudo e vou verificar, tá? Na verdade aqui se é isso tudo. Se ele tá lâmpada on barra lâmpada on.jpg, tá? Se eu vier aqui ligar, ele liga. Se eu clicar de novo, ele desliga, tá? Beleza? Vocês viram como a gente testou, viu o que estava acontecendo aqui? E ele foi colocando a informação na tela.
Posso tirar esse console log aqui, tá? Que eu não vou precisar disso. E basicamente eu fiz. Só que eu quero que quando eu aperte aqui, ele ligue. Mas quando eu ligue, eu quero que ele mude o texto para desligar, entende? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui e aí eu vou usar um outro cara que chama document, né? .get element by name. Você precisa passar qual que é o nome do elemento, tá? O nome do elemento é button. Então eu peguei o button. E aí eu vou pegar o inner HTML. O que é o inner HTML, Guilherme? Inner é interno, ou seja, ele vai pegar tudo que tiver dentro do button, que é o ligar, e eu vou setar um texto, que vai ser, quando ele mudar para off, vai ser ligar, já tá. Mas quando ele mudar para on, ou seja, ele levantou aqui para mudou a imagem para on, eu vou colocar desligar. E se a gente for ver, ele aparece ligar para mim e não aconteceu nada de novo. Será que ele não selecionou o nosso elemento, button? Deixa eu ver se eu... get element by tag name. Isso, coloquei errado. Get element by tag name. Eu acho que é isso mesmo. Ligar. Não deu. Button. Por que você não funcionou? Isso aqui é inner HTML mesmo. Tá, deixa eu ver se o by ID vai funcionar. Vou colocar um ID aqui nesse botão. Aqui vai chamar botão. Ligar. Ah, mudou para desligar. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Get element by name. O que eu estou errando? Fname. Pá, pá, pá. O name, você tem que usar o name, né? Tá certo. Se eu colocasse o name lá, mas eu quero tag name, na verdade, aqui, ó. By tag name. By tag name. LI. Será que tem que ser maiúsculo? Não é possível. Get elements by tag name. Eu quero só um elemento, não é elements, não, é element. Eu acho que tem que ser maiúsculo. Não, não precisa. Tá. Ele é uma lista, eu acho. Se eu não me engano. Vamos verificar aqui que ele tá dando. Quando eu passo get element by tag name. Elements, tá vendo que ele colocou ali? Que ele falou que é elements. Então ele colocou no plural. Vamos verificar. Eu acho, se eu não me engano, é uma lista. Ele passou uma lista HTML collection. E eu preciso acessar o primeiro item dessa lista. Então por isso que não estava dando certo. Se eu acessasse aqui, ó, o primeiro item, o 0, vou deixar aqui pegando o 0 e aqui pegando pro element by name. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ligar, desligar, viu? Então, pessoal, essa parte do console aqui, pessoal, vocês vão ver que ajuda muito vocês, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então a gente acabou de fazer um sitezinho que liga e desliga uma lâmpada. Eu não sei se vocês conhecem, Arduino. Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica que você consegue ligar a lâmpada, desligar e programar o que ele vai fazer. Quando eu era mais novo, eu fiz um projeto com Arduino, que eu fiz um aplicativo, na verdade, mas
dá pra você fazer com página web também. Que ele. Inclusive, será que eu tenho ele? Depois eu vejo. Que ele ligava a lâmpada do meu quarto e desligava. Imagina então você tipo, tem um site que você clica e liga e desliga a sua lâmpada da sua casa. Tipo, mano, muito, muito, muito massa mesmo. Vamos ver aqui no Notion. Então a gente já viu sobre document, já viu get element, a gente já viu o get tag by name, a gente já viu o que é o inner HTML e agora eu vou usar um que chama create element, tá? Eu vou, deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Nossa, esse aqui vai ser legal. Eu vou criar um outro botão aqui e aí eu vou até mudar esses ID aqui, senão vai dar conflito. Eu vou colocar ligar para o nome do ID. Ligar e vou get element by ID. Vou colocar ligar aqui também e vou fazer isso aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar um botão aqui que vai chamar adicionar. Na verdade, eu vou deixar só um maisinho, que vai chamar add, tá? E quando eu clicar no maisinho, o que eu vou fazer? Deixa eu só estilizar esse botão. Na verdade, deixa eu ver como é que ele vai ficar aqui. Eu não salvei. Ele ficou maisinho. Até que não ficou ruim, não. Mas eu vou envolver eles dentro de uma div. Quero que fique um do lado do outro. E além de ficar um do lado do outro, eu quero que eles tenham uma margem entre eles. Margem. Vou colocar essa margem como 0 no topo. E do lado eu vou querer 10 pixels. Tá. Ele não mudou nada porque eu não dei naquela div lá. Primeiro que eu não dei. Ele tá pegando todas as divs aqui. Então, primeira coisa, eu vou colocar vou mudar esse nome aqui para container. E vou falar que essa primeira div aqui, essa py, tem uma classe que chama container. E essa outra aqui vai chamar class containers button. Não, container buttons. Vou copiar aqui, tá? E ele já deixa do lado. Por que ele deixa do lado, pessoal? Porque ele estava aplicando antes para os dois aquele flex direction, tá? Então ele já deixou aqui do lado. Eu vou só tirar um pouquinho dessa margem que eu coloquei demais aqui. Eu acho que pode ser metade, 5, tá bom. E ele ficou legal. Aqui ele vai ligar e aqui ele vai adicionar outras lâmpadas, tá? Então se a gente voltar aqui no HTML, a gente vai criar uma outra função, tá? Posso criar até aqui embaixo, ó, function, que vai ser function add, não vai receber nada também de parâmetro. E ele vai fazer o seguinte, vai dar um document.create element e ele vai criar um elemento que vai ser do tipo imagem, tá? Então a gente passa qual que é o tag name dele e eu vou até armazenar esse elemento em uma variável. Variável eu uso var, então vai chamar new image, que é a nova imagem. Vou guardar aqui, por quê? Nessa new image ponto source eu vou deixar ela sempre com lâmpada.jpg. Lâmpada on? Não, lâmpada off, exato. Tá, e aí toda vez ela vai criar um elemento novo. Então quando eu criar em Edge, ela vai criar uma imagem nova e já vai falar que essa imagem nova vai ter um source dessa forma. E eu vou dar um document div, que é essa primeira div que eu tenho. Então eu consigo diretamente acessar ela. Ponto append. Append, e esse append, que é tipo adicionar, se eu não me engano é assim.
ah, eu vou adicionar ele dentro, tá? Dessa. Na verdade, eu vou criar aqui, peraí, rapidinho. Eu vou criar uma outra div, porque se eu colocar dentro. Na verdade, deixa eu ver mostrar pra vocês o que vai acontecer. Primeiro, new image. Vou passar new image aqui. E aí eu vou falar que quando clicar, eu quero que chama esse add. Tá? Então vamos ver o que acontece. Se eu clico, ele deu um erro aqui. Ele falou que append não existe. Deixa eu só ver. Append child. Isso aqui. Eu acho que é append child. Coloquei errado mesmo. É append child. O nome, tá? Cadê? Append child. Eu acho que ele vai continuar dando erro porque eu coloquei aquele div lá. Ele falou assim, off undefined. Seguinte, eu coloquei div direto aqui, só que ele não tá pegando. Será que é body? É, body depois div, tá? Eu acho que é isso. Porque no meu documento, lembra dessa estrutura aqui, ó? Eu tô pegando primeiro o document, que é o HTML, depois o body e depois meu div. Então eu quero pegar esse div aqui, certo? Body, depois o div. Vamos ver o que vai dar. Ele ainda não deu append child, deixa eu ver só o nome. Tá, deixa eu ver isso aqui. Será que ele não pega esse div aqui? Eu acho que não pega. Enfim, vamos fazer uma busca aqui e pegar esse cara que é o do ID, get element by class, na verdade, class name, que é a classe que a gente usou, que chama container. Então eu vou pegar esse cara, tá? E vou adicionar um filho nele. O que é adicionar um filho? Dentro dele, eu vou adicionar, aqui dentro dele, eu vou adicionar um filho. Isso aqui são filhos dessa div maior. Então, ela vai adicionar aqui embaixo, tá? Então, se eu clicar lá de novo, lâmpada, em maisinho, ele falou, ele não achou o meu item. Deixa eu ver por que ele não achou. Container. Deixa eu ver aqui. Vamos printar esse container aqui também. Colocar um console log. Console.login. Vamos ver quando a gente aperta o que ele dá. Get element by class is not defined. Que isso, Jesus? Ah, peraí. Document. Ah, isso aqui é uma lista também. É elements. Deixa eu ver se tem no... Não, é esse mesmo. É uma lista, tá, pessoal? Então eu vou ter que pegar o cara que tá na primeira posição. Eu poderia ter colocado ID ali, tá? E seria mais fácil. Vamos ver se agora se eu adicionar, ele aparece que aquela div minha, tá? Ele printou aquela div minha que ele conseguiu pegar. Então eu vou dar agora um append child. E vou colocar o meu new image dentro dela. Bora ver o que acontece. Opa! E se eu clicar de novo? Opa! Mais uma. E por aí vai. Se eu clicar em ligar, só uma ligou. Essa foi boa. O que está acontecendo aqui, pessoal? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria colocar uma div aqui? Por que eu queria colocar uma div? Quando eu coloco um append child, ou seja, adiciona um filho a esse cara aqui, que é essa div aqui, ele está adicionando sempre depois dos botões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div aqui. E agora vocês estão vendo qual que é a importância de uma div. Eu vou criar essa div aqui, tá? Que vai chamar lâmpadas. Então vou colocar até um ID aqui, em vez de classe. Lâmpadas. E vou pedir para, em vez de ele buscar por classe, eu vou pedir para ele buscar por ID e colocar dentro de lâmpadas. Como um ID é único, eu tiro esse cara aqui, tá?
Então, bora ver o que acontece. Se eu adiciono, ele começa a adicionar do lado. Acho que foi bem melhor, né? Ele vai adicionando, adicionando. Como tá com Flexbox, esse cara aqui, que ele herdou do pai, tá? Ele tá colocando um do ladinho do outro e eu posso ir adicionando. E aí, quando eu clico pra ligar, ele só liga uma. Que saco, hein? Por que ele só liga uma, Guilherme? Eu quero ligar todas, cara. Como é que eu faço pra mim ligar todas? Bora lá. Pessoal, existe... Quando você faz um get element by ID, o ID eu falei pra vocês que ele foi feito para ser único, ou seja, no CSS você consegue até alterar todos que têm o mesmo ID, mas no JavaScript ele seleciona só um, ou seja, a gente não consegue pegar e alterar todos de uma vez. Por quê que a gente não consegue fazer isso? Porque o ID foi feito no HTML para ser único, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Existe o get elements by tag name, tá? Que ele retorna uma lista de objetos que tem o mesma tag, tá? E como a gente tem, eu vou usar ele porque como a gente a gente só tem uma imagem, então eu vou buscar todos que tem um image, tá? Só que esse carinha aqui, pessoal, bora lá. Esse carinha aqui, ele retorna uma lista, tá? Ele retorna todos os seus elementos que tem. Deixa eu até mostrar pra vocês. Vou voltar aqui e vou dar um console log quando a gente apertar aqui num document.get tag by tag name. E eu quero buscar todos os meus images. Só para vocês verem o que vai dar quando a gente adiciona muitos. Vou adicionar vários aqui e vou clicar em ligar. Ele me retornou uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 imagens, tá? Começando do zero. E aí cada imagem tem as suas peculiaridades, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Toda vez que eu clicar em lâmpada, eu vou verificar só o primeiro, tá? Se o primeiro tá ligado, porque eu quero ligar todas de uma vez. Vou verificar se o primeiro tá ligado. E se tiver, eu vou fazer o seguinte. E aqui eu vou colocar element image. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses todos esses elementos e vou percorrer. Como é que eu faço para percorrer? Existe uma função que chama map no meu JavaScript. No meu não, no JavaScript. Nesse JavaScript eu consigo mapear, na verdade eu posso usar um for também. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Um for, tá? E aí o que eu falo? Eu posso falar que tem um documento. Isso aqui, pessoal, documento não, vou colocar imagem. Isso aqui é JavaScript, tá? Só pra vocês entenderem. Esse for do JavaScript, eu posso fazer daquele jeito lá também, mas isso aqui é uma forma diferente. O que eu falo? Eu falo que eu tenho para cada elemento do meu for, ele é uma imagem. E quando eu faço desse jeito aqui, imagem é um nome que a gente dá. Ele percorre literalmente toda a lista que você tem. E para cada vez que você percorre, você vai ter uma imagem. E cada vez que você tem uma imagem, nessa imagem você já tem o source, que é o seu qual que é a sua imagem. E você consegue também alterar, por exemplo, o seu inner. Então vou colocar aqui imagem ponto inner, que é igual. Deixa eu cortar aqui, colar, pronto, ficou mais fácil. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Nossa, Guilherme, isso ficou muito confuso. Bora lá. Esse for, basicamente o que ele faz? Ele percorre toda a lista de imagens que tem, de todos os elementos que tem que são do tipo imagem. Para cada item, ele altera o source e altera o inner HTML daquele item. Então, vocês vão ver aqui, pessoal, console, que eu vou colocar aqui a imagem, e cada imagem ela é diferente, tá? Então, isso aqui vocês vão ver e que é diferente.
Eu vou fazer um for da mesma forma que eu fiz lá, só que aqui eu vou, em vez de colocar lâmpada off, eu vou mudar para lâmpada on e desligar. Na verdade, eu não preciso alterar o inner aqui, porque é o inner do button. Então, eu posso fazer o que aqui? Ó? Só pra gente, vou apagar isso aqui, tá? Como é o inner do button, o button a gente só tem um, o que eu posso fazer? Antes aqui mesmo, eu posso fazer document.get element by id, que é o meu id ligar, né? Vou colocar chave. Não, interruptor. Mais fácil. Interruptor. E aí, toda vez ele vai buscar esse elemento interruptor e vai dar um inner HTML. Quando ele for on e ele tiver off, eu vou colocar ligar. Tá. E aqui eu vou colocar, quando tiver on, eu vou colocar desligar. Certo? E agora a gente vai fazer um teste. Eu vou adicionar um e vou tentar ligar. E ele liga as duas. Se eu desligar, ele desliga as duas. Por que que tá acontecendo isso, Guilherme? Pelo amor de Deus, o que que você fez? Pessoal, vou recapitular desde o começo, tá? Primeiro de tudo, o que que a gente fez? A gente adiciona lâmpadas, tá? A lâmpada, quando a gente adiciona, tem uma função que a gente cria uma imagem e adiciona essa imagem dentro desse elemento que chama lâmpadas, que é essa div aqui. Então, ele vai fazer o quê? Quando eu clico lá, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai adicionando código. Adicionando. Vai ficar desse jeito, tá? Só que quando eu adiciono, vocês podem ver aqui, ó. Eu vou ligar e vou adicionar. Ele fica desligado, por quê? Quando eu adiciono aqui, pessoal, eu não estou verificando qual que é o estado das lâmpadas que estão lá. Eu só estou falando que, ó, começa com lâmpada off. Eu poderia fazer um if aqui, por exemplo, e verificar qual que é o downget, documents.get elements by tag name, tá? Então, buscar todas as imagens e verificar na primeira posição, ou seja, na primeira lâmpada que eu tenho, qual que é o status dela. Então, tipo, se for fazer igual isso aqui que eu fiz, exatamente isso aqui. Se o primeiro for ligado, então você vai colocar desligado para essa nova, que é new image.source é igual a lâmpada off. Se não tiver desligado, eu posso colocar new image, eu quero dar um source e lâmpada on. Opa. Lâmpada on. Então o que eu verifico? Eu verifico assim, ó. Vou adicionar, eu crio um elemento, verifico qual que é os elementos, dos elementos que estão lá. Se o primeiro elemento, que foi a imagem, for do tipo lâmpada on, tiver a imagem lâmpada on, você coloca que nessa imagem que eu acabei de criar, você vai colocar lâmpada on, no caso. E vou trocar aqui. Você coloca lâmpada on. Se não tiver lâmpada on, vai estar lâmpada off. Então você coloca lâmpada off. Só para ela já se adicionar a lâmpada, já tendo um padrão. Tá igual. E no final de tudo, eu adiciono no elemento lâmpadas, esse cara aqui, esse filho que é a nova imagem, tá? E vai ficar desse jeito aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Vou deixar só uma, tá? Pra vocês verem aí. Pra ter pelo menos uma. E aí, beleza. Eu adicionei as lâmpadas. Então eu posso vir aqui e adicionar quantas lâmpadas eu quiser. Quando eu clicar em ligar, o que está acontecendo? Clique em ligar, ele chama essa função, esse comando, que chama liga lâmpada, tá? E o liga lâmpada, o que ele faz? Primeiro de tudo, eu vou tirar isso aqui. O que ele faz? Ele verifica se o primeiro item, tá? Eu estou usando o primeiro como referência, pessoal. Se você quisesse verificar qual é o estado de todas as lâmpadas, você poderia verificar, só que não faz sentido para mim. Nesse momento, nesse sistema que a gente está fazendo. A gente busca a primeira imagem, tá? E verifica se a imagem que está lá é essa, lâmpada on. Se for lâmpada on e eu cliquei em desligar, no caso, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai percorrer uma lista, tá?
No primeiro ele vai mudar o nome do botão, que é o interruptor, tá? Para ligar. E depois ele vai percorrer a lista de imagens que tem. Para cada imagem, deixa eu tirar esse console logo aqui. Para cada imagem, ele vai falar assim, cara, se tá lâmpada off, lâmpada on e você apertou para desligar, você vai mudar para lâmpada off, porque você mandou desligar. E aí, se não for lâmpada on, é lâmpada off. Então, se você tá lâmpada off e você apertou para ligar, apertou lá, vai estar escrito ligar, você apertou no botão, eu quero que você percorra, né, toda a minha lista de elementos que tem a tag name e imagem e muda para lâmpada on, ou seja, deixa ligado, tá? Então, se a gente adicionar aqui, se eu vir aqui adicionar, eu posso ligar várias lâmpadas ao mesmo tempo. Ah, Guilherme, se eu quisesse fazer uma lâmpada de cada vez, pode usar a mesma lógica de adicionar botões, tá? E aí, para cada lâmpada, você poderia, quando você clicar naquele botão, você é, liga e desliga aquela lâmpada, tá? Poderia clicar em cima dela, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas aqui no caso a gente fez ligando várias lâmpadas e eu posso ir adicionando e ligando as lâmpadas. Se eu colocar aqui, adicionar ela desligada, ela entra desligada. Se eu ligar e adicionar uma, ela já entra ligada, tá, pessoal? Então, povo, a gente termina essa parte de criação de elemento e botão. A aula de hoje, ela ficou bem extensa, tá? Já são 9 horas, já deu uma hora de aula. A gente vai terminar essa aula de hoje e na próxima aula eu vou explicar e vou dar um desfecho, tá? Falando um pouco sobre input e como mudar de página, beleza? Vocês entenderam? Combinado? Bora para as dúvidas? Entendi, muito legal. Tem. Inclusive, estou começando a trabalhar com automação residencial e tem um aplicativo que é esse, que acende a lâmpada acende mesmo, né? Não fica só no desenho. Não fica. E eu fiz uma integração. Vocês conseguem fazer isso? Você faz uma integração desse cara com a seu módulo que você tem. E aí você consegue ligar e desligar a lâmpada. Então, tipo, coisa mais doida do mundo. Eu fiz um aplicativo. Inclusive, eu acho que eu usei essa imagem aqui. Que ele tinha um botão igualzinho desse, gente. Ligava e desligava. E aí eu conectava ele no Bluetooth, né? Do celular no Bluetooth do Arduino. E eu conseguia ligar e desligar. Ficou massa. O nosso aqui usa com a Alexa. Ah, eu tenho Alexa aqui também. Mas na época, cara, não tinha nem Alexa, não. Eu vou fazer. Quando eu for construir uma casa e tudo mais, é, eu quero usar a Alexa também. Menos trabalho. A Alexa também a gente consegue. Ele também tem um aplicativo, né? Que você consegue ligar e desligar. Ou ir pro comando de voz, né? Vocês viram o que ela falou? Ela acabou de falar aqui. Diz que não sabe nada sobre isso. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês já entenderam tudo? Sério mesmo? Nenhuma dúvida disso aqui? De boa, Gui. Perdi o comecinho, mas vou rever depois. Mas é de boa. Top. Pessoal, tô de subir 2 aulas pra vocês, tá? Eu tive um problemão com uma aula lá, tipo, deu 3 horas de gravação e foi num formato errado. Eu preciso subir isso. Eu vou Guilherme, tentar subir essa semana agora. Guilherme, Fala, Carlos. consegue subir essa aula ainda hoje? Essa daqui? É ou não? Tá, essa aqui eu vou subir pra vocês hoje. Pode deixar, eu prometo. Porque eu tava meio ocupado, eu não consegui dar tanta atenção, entendeu? Tá. Eu prometo que essa daqui eu subo ela hoje pra vocês. As outras duas, cara, eu acho que não vou conseguir. Uma eu consigo subir, a outra eu acho que não. A segunda aula, ela tá meio zoada, eu preciso editar ela. Tá? Mas essa daqui eu prometo subir. Inclusive, eu já vou deixar o YouTube aqui aberto pra eu subir pra vocês. Beleza, então, povo? Vamos tirar aquela foto?
quiz de hoje aqui não tá contribuindo muito, não. Não tá favorecendo. Ah, eu não mostrei pra vocês. Me lembra também de colocar em outro arquivo também o JavaScript, que fica bem mais fácil. Visualmente mais organizado. Cadê o batedor oficial? Não tá aqui hoje? Não tá aqui hoje. Quem vai bater pra nós? Eu bato aqui, então. Eu tirei aqui, você que tem. Eu tirei, Luiz. Beleza, então. Fechou, povo? Quero ver todo mundo mandando pra mim lâmpada acendendo e desligando. Faz uma boate aí, coloca umas cores diferentes. Beleza? Fechou. Pessoal, boa noite Fechou. então. Eu vou subir a aula agora. Agora tá ficando massa, hein? Agora tá ficando doido, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa, tá ficando doido demais, mano. Me perdi demais, não vou ter que assistir. Tá ficando doido. Eu vou subir agora a aula pra vocês e mando o link já. Valeu. Falou, pessoal. Fechou, valeu, mano. Boa noite. Valeu, boa noite.